Seja bem-vindo ao Dormicast, onde as histórias são lentas, os julgamentos são medievais e a fofoca é eterna. Você provavelmente viu um CEO e uma diretora de RH, ambos casados, traíram seus cônjuges e foram expostos em rede mundial durante um show do Coldplay. Prints, vídeos, demissão, hate global. Mas calma, se você achou isso pesado, é porque não viveu na Idade Média. Lá, bastava uma suspeita de adultério para perder a reputação, o casamento e, às vezes, os dentes. Mulheres eram punidas em praça pública, homens escapavam com multas ou piadas, e as regras mudavam conforme o humor da igreja ou do vizinho fofoqueiro. Hoje em dia, um escândalo amoroso te afasta do cargo. Naquela época, te aproximava da fogueira. Por isso, antes que o sono chegue, já deixa o like e se inscreve no canal. Antes que o inquisidor ouça essa conversa. Deite-se com calma, respire fundo e venha descobrir, com todo o cuidado e zero pressa, como o adultério era tratado num mundo onde a vergonha era pública, a fidelidade era dever e o divórcio quase uma heresia. Imagine-se acordando em uma vila medieval, num quarto escuro, onde a luz entra pela fresta de uma janela de madeira torta. O colchão de palha range sob o seu corpo, e há cheiro de terra úmida, fumaça e talvez um pouco de mofo. Você está deitado ao lado de alguém que foi escolhido para você, mas não por amor, talvez por terra, talvez por política, talvez por um pedaço de dote, ou por uma promessa feita entre pais que sequer perguntaram o que vocês achavam disso tudo. Porque no mundo medieval, casamento não era romance, era contrato. E se alguém quebrava esse contrato, com desejo, com beijo, com toque escondido, o problema era menos sobre amor e mais sobre posse, honra e controle social. Ninguém se casava por afinidade. As alianças uniam famílias, selavam negócios, protegiam heranças e qualquer escândalo, mesmo sussurrado, podia abalar não só uma casa, mas toda uma linhagem. O adultério, portanto, era tratado como uma rachadura no edifício inteiro da ordem estabelecida. E essa rachadura precisava ser exposta, punida e às vezes apagada com brutalidade. Ao contrário do que imaginamos hoje, a fidelidade conjugal não era idealizada como um ato de carinho, mas como um dever que sustentava o funcionamento do mundo visível e invisível. Para a Igreja, o casamento era sacramento, e qualquer desvio dele era pecado. Para os nobres, era uma aliança política, e qualquer traição podia virar motivo de guerra. Para os camponeses, era sobrevivência. Duas famílias unindo forças para manter as mãos ocupadas na lavoura e as bocas alimentadas no inverno. Por isso, quando alguém traía, não era apenas um coração partido, era uma estrutura inteira ameaçada. A mulher que desejava outro homem, o homem que procurava prazer fora de casa, o casal que se apaixonava em segredo. Todos eram percebidos como peças fora do tabuleiro. E numa sociedade que funcionava à base de previsibilidade e dever, qualquer peça fora do lugar era perigosa demais para ser ignorada. Casamentos aconteciam cedo, às vezes aos 12, 13, 14 anos. Muitas mulheres nem menstruavam ainda quando eram prometidas. Os homens, muitas vezes mais velhos, já traziam consigo bagagem, experiência e outros interesses. E as expectativas eram simples: produzir herdeiros, manter a honra, servir a sua função. Mas o corpo humano e o desejo raramente obedecem aos arranjos sociais. Os olhos escapam, as mãos tocam, as palavras ganham intenção. E o adultério medieval começava assim, com olhares roubados na feira, com bilhetes passados por criadas, com encontros atrás do celeiro. Não havia aplicativos, nem mensagens de voz, nem Instagram. Mas havia silêncio, brechas e uma solidão muito bem escondida entre paredes de pedra. E era ali que a traição nascia. Às vezes por paixão,
às vezes por fuga. Mas quem traía não era apenas infiel ao parceiro. Era infiel à sua posição social, ao seu gênero, à sua função. Uma mulher casada que ousasse amar outro homem se tornava um problema não só para o marido, mas para a estrutura inteira da vila. Ela ameaçava o controle, o ciclo de herança, a reputação da família. Já o homem que traía também corria riscos, sim. Mas quase sempre era visto com uma certa indulgência. Afinal, dizia-se, o homem tem necessidades. A mulher, por outro lado, era acusada de instabilidade moral, tentação demoníaca ou influência do diabo. E quando o adultério era descoberto, não havia stories, havia sentença. O julgamento começava na boca dos outros. A vizinha que viu, a criada que contou, o padre que ouviu em confissão. Em poucos dias, a vila inteira sabia, e os rumores se espalhavam como lenha seca no verão. Em lugares pequenos, onde todos se conheciam e ninguém tinha muito o que fazer, vigiar a vida alheia era quase um esporte coletivo. E ao menor sinal de desvio, os mecanismos se ativavam. O pároco era consultado, o senhor feudal, avisado. E de repente, um casal apaixonado, ou só curioso, se via diante de um tribunal moral invisível, que podia virar real, com punições de verdade. Algumas leves, outras nem tanto. Mas antes das chibatadas, do açoite ou da humilhação pública, vinha o pior castigo de todos, a reputação. A mulher passava a ser vista como impura, perigosa, corrompida. Era evitada, murmurada, usada como exemplo. Não seja como ela. O homem, dependendo da classe social, podia ser zombado, mas raramente excluído. A balança era sempre inclinada, a culpa sempre mais pesada para um lado. E assim, o adultério na Idade Média se tornava menos um ato íntimo e mais um espetáculo, onde todos assistiam, julgavam e esqueciam, até o próximo escândalo. E é nesse cenário de alianças forçadas, desejos reprimidos e sussurros perigosos que vamos continuar nossa viagem. Porque os castigos mais criativos ainda estão por vir, e eles envolvem muito mais do que só um exposed em praça pública. Enquanto o mundo medieval parecia seguir um ritmo lento, marcado pelo som das sinetas da igreja e o barulho das rodas de madeira nos caminhos de terra, havia algo que sempre se movia rápido: o julgamento moral, especialmente quando o tema envolvia adultério. Mas diferente das balanças da justiça que vemos em esculturas e brasões, aquela que pesava traições conjugais era, quase sempre, inclinada. E não era por acidente, era por estrutura. Na Idade Média, as leis que regiam o adultério eram escritas, interpretadas e aplicadas por homens. E adivinhe só, eles raramente se puniam com o mesmo rigor com que puniam as mulheres. A ideia de honra masculina estava fortemente ligada à posse, da terra, do nome e da esposa. Se uma mulher traía, o homem era visto como envergonhado. Tinha sido enganado, sim, mas também corneado. E isso, em uma sociedade baseada na hierarquia e na virilidade, era ofensivo. Já quando o homem traía, era comum ver a traição tratada como algo passageiro, natural até. Havia o velho ditado: o homem é como o vento, sopra onde quiser. A mulher, por outro lado, era o fogo da casa, e se apagasse, tudo desmoronava. O mais curioso, ou cruel, é que as leis canônicas, ou seja, da igreja, não permitiam o divórcio. Uma vez casado, era para sempre. Mas os tribunais eclesiásticos aceitavam denúncias de adultério e, dependendo da prova, podiam impor punições como penitências públicas, peregrinações, jejuns e confissões forçadas. Claro, isso variava muito conforme a região, o status social e o humor do clero local. Mas uma coisa era certa: se o acusado fosse homem,
a penitência tendia a ser simbólica. Se fosse mulher, podia significar exílio, ou coisa pior. Entre os camponeses, onde os julgamentos eram mais comunitários do que formais, a balança também pendia. Uma mulher apanhada em adultério podia ser raspada, amarrada em burro ao contrário, levada em desfile pela vila, enquanto as outras mulheres jogavam restos de comida nela. Já o homem, muitas vezes escapava com uma multa, ou apenas com um sermão. E se fosse alguém de prestígio, como um senhor de terras ou parente de um cavaleiro, o caso nem virava caso. Virava boato, que morria logo, como fumaça em dia seco. A figura da mulher era carregada de simbolismos, desde Eva, a primeira a ceder à tentação, até Maria Madalena, a arrependida. O imaginário cristão reforçava a ideia de que a mulher era frágil, dúbia e emocionalmente volátil. Isso criava um cenário perfeito para que qualquer deslize feminino fosse visto como prova de desvio moral. Já o homem era tentado. A mulher, tentadora. O homem errava. A mulher, corrompia. E é por isso que, mesmo quando ambos eram cúmplices no ato, o castigo caía de forma desigual. Em certos locais da Europa, o adultério feminino podia ser punido com morte. Mas antes da morte, havia o ritual do escárnio. Vestir a mulher com trapos, amarrá-la em praça pública, obrigá-la a confessar ou pedir perdão diante da paróquia inteira. E tudo isso não era só sobre justiça. Era sobre exemplo. Era sobre mostrar às outras mulheres o que acontecia com quem saía da linha. Já os homens, quando muito, eram obrigados a pagar dotes duplicados ou sustentar filhos bastardos em silêncio. Mas ninguém raspava suas cabeças. Ninguém os fazia desfilar. A ironia cruel é que muitas dessas mulheres sequer haviam cometido adultério. Bastava a palavra de um marido ressentido, de uma vizinha ciumenta, de um padre mal intencionado. O corpo feminino era um terreno onde todos se sentiam no direito de plantar dúvidas, colher castigos e queimar reputações. E se a mulher tentasse defender-se? Podia ser acusada de feitiçaria, de insubordinação ou simplesmente de não saber o lugar que lhe cabia. Nesse contexto, até a tentativa de amor verdadeiro podia ser condenada. Imagine amar alguém que não fosse seu marido. Alguém com quem se conectasse por alma, por riso, por cheiro. Mas não podia, porque o casamento era contrato e o amor não fazia parte do pacto. Por isso, o adultério não era só crime. Era desafio à ordem divina. Era o caos disfarçado de desejo. E assim, entre açoites simbólicos para eles e castigos físicos para elas, a Idade Média seguia seu curso. A culpa era moldada com pedra e a vergonha imposta com aço. Mas isso era só o começo, porque, quando o flagra acontecia, o espetáculo estava só começando. Na Idade Média, o adultério raramente era algo privado. Aliás, quanto menor a vila, maior a chance de que tudo o que acontecia entre lençóis ou sobre palhas se tornasse assunto comum antes do sol se pôr. Era como se o ar, carregado de fumaça de lenha e cheiro de feno, também carregasse sussurros. Cada gesto, cada olhar um pouco mais demorado, cada ausência estranha, virava pista. E toda a comunidade tinha seu próprio tribunal informal. O grupo de vizinhas com olhos atentos, os idosos que passavam o dia à janela, os padres atentos demais aos desabafos e os homens entediados que adoravam reconstruir histórias com partes inventadas. Bastava pouco para levantar suspeita. Uma mulher que sorria demais para o ferreiro, um homem que passava tempo demais na casa da viúva, um bilhete mal escondido, um encontro na beira do rio. Nada precisava ser confirmado. O rumor já era suficiente para começar a girar a roda da vergonha. E o curioso é que, mesmo sem provas, o boato crescia, tomava forma e ganhava versões.
Em pouco tempo, o que era apenas uma caminhada à tarde virava encontro secreto. E o silêncio dos acusados era interpretado como culpa. Já a defesa soava como desespero. Claro, às vezes o flagrante acontecia mesmo. Maridos voltando mais cedo do campo, criadas encontrando roupas fora do lugar. Ou aquela clássica cena da vela que não deveria estar acesa àquela hora. Mas o mais comum era o julgamento acontecer sem testemunha direta. A vila toda opinava, cada um com uma peça do quebra-cabeça. E o mais curioso? A versão que colava geralmente era a mais escandalosa. Porque num mundo onde o cotidiano era repetitivo e duro, uma boa fofoca era entretenimento gratuito. E quanto mais picante, melhor. Existiam até formas oficiais de tentar provar o adultério. A mais conhecida era o jus primae noctis, o suposto direito do senhor feudal de consumar o casamento antes do marido. Embora historiadores debatam a veracidade desse costume, o fato de ele ter sido narrado por séculos mostra o nível de interferência que os poderosos tinham sobre os casamentos alheios. Outro método era a prova da pureza, onde mulheres eram examinadas por parteiras ou curandeiras para verificar se ainda eram honradas. Um absurdo sem base científica, claro, mas que servia bem ao desejo de controlar. Em muitos casos, o boato de adultério era plantado por vingança. Maridos traídos que queriam destruir o rival. Mulheres rejeitadas que queriam punir a outra. Criadas que trocavam favores por informação. A verdade era quase irrelevante. O importante era o impacto social. E uma vez que o escândalo começava, não havia muito o que fazer. O nome da mulher era manchado. Seus filhos sofriam. O marido era zombado. E a vila ganhava assunto por semanas. Vale lembrar que o adultério também era usado como instrumento de controle. Senhores que desejavam se livrar de esposas sem prestígio. Clérigos que queriam punir comportamentos inadequados. Até acusações de feitiçaria muitas vezes começavam com uma história de desejo mal resolvido. A mulher desejada e rejeitada se tornava suspeita. A mulher desejante, perigosa. A mulher livre, escandalosa. E o adultério era a desculpa perfeita para reprimir qualquer desvio de comportamento. É importante entender que o conceito de fidelidade na Idade Média não era exatamente emocional. Era territorial. O adultério era visto como invasão. Invasão da honra, da casa, da estrutura. Por isso, bastava a ideia, nem precisava da realidade. A fofoca se adiantava aos fatos. E mesmo que depois se provasse mentira, o estrago já estava feito. Porque, como se dizia, onde há fumaça, há fogo. Ou, na lógica medieval, onde há uma mulher livre, há risco. As falsas acusações também eram ferramentas políticas. Em ambientes nobres, dizer que a esposa de um rival era adúltera podia enfraquecer alianças. Entre plebeus, o boato podia afastar pretendentes, destruir casamentos ou até justificar agressões. E em todos os casos, as consequências recaíam mais sobre as mulheres. Homens acusados podiam rir e virar a página. Mulheres viravam exemplo. E exemplos, como sabemos, são públicos, dolorosos e duradouros. Curiosamente, em muitos casos, os verdadeiros amantes escapavam, enquanto inocentes eram punidos. E isso revela muito sobre a lógica da época. Não interessava tanto descobrir a verdade. O foco era preservar a ordem, a aparência, o controle. E se para isso alguém precisasse ser humilhado, que fosse. Melhor uma mulher marcada como pecadora do que um sistema colocado em xeque. E assim, no meio de cochichos, velas apagadas e julgamentos sem juízes, o adultério na Idade Média se tornava um espetáculo, com público fiel e final quase sempre previsível. Mas isso é só o começo. A seguir, vamos visitar os castigos. E você vai ver que o verdadeiro inferno nem sempre começava com fogo.
A Idade Média não tinha reality shows, não tinha Instagram, nem threads no Twitter, mas quando o assunto era adultério, fazia questão de transformar tudo em espetáculo. Punição? Claro que tinha. Mas punir não bastava. Era preciso marcar, mostrar, ensinar. Não ao infrator, mas aos que estavam por perto, observando. Porque na lógica medieval, o castigo servia menos para corrigir e mais para prevenir. Uma mulher punida era um alerta para todas as outras. Um homem envergonhado em praça pública era uma lição a ser repetida entre risos nervosos pelos companheiros de taverna. E assim, o adultério virava uma ferramenta pedagógica, brutal, teatral e, às vezes, ridícula. Um dos castigos mais comuns para mulheres acusadas de adultério era a exposição pública. Amarradas a um poste de madeira no centro da vila, vestidas com trapos ou roupas viradas ao avesso, as mulheres eram forçadas a ficar ali, em silêncio, enquanto a comunidade passava, olhava, julgava e jogava coisas. Frutas podres, lama, pedras pequenas. Nada letal, mas o suficiente para humilhar. Em algumas regiões, raspavam suas cabeças. Em outras, colocavam sinais em seus vestidos. Um pano vermelho, uma letra costurada, como se o pecado precisasse ser bordado na pele. E havia mais. Andar montada, ao contrário, em um jumento era outra punição simbólica. A mulher era colocada de costas no animal, vestida de forma caricata, segurando objetos de escárnio. Às vezes, uma colher, às vezes uma vassoura, enquanto era levada pela vila sob vaias e gargalhadas. O cortejo era conduzido por um tamborilheiro ou por um grupo de crianças que faziam barulho, zombavam e reforçavam a vergonha. O caminho do trajeto, às vezes, era propositalmente desenhado para passar diante da casa do marido traído ou da família da amante. Porque o objetivo não era só punir, era envergonhar até o osso. Homens também podiam ser punidos, claro, mas raramente com a mesma intensidade. A maioria das vezes, pagavam uma multa, faziam penitência na igreja ou, no máximo, eram obrigados a usar roupas ridículas por um dia. Em alguns vilarejos, o homem adúltero tinha que desfilar com um chapéu de galho, referência direta ao corno, e ajoelhar-se diante do altar pedindo perdão. Mas mesmo nesses casos, era tudo tratado com uma certa condescendência. Ria-se do homem, sim, mas com um ar de acontece com qualquer um. Já da mulher, não se ria. Dela, se afastava. E ainda havia as penas religiosas. Algumas mulheres eram obrigadas a caminhar descalças até santuários distantes, como forma de expiação. Outras tinham que jejuar por semanas, fazer doações que empobreciam suas famílias, ou recitar orações em voz alta diante da congregação. Havia até aquelas que eram trancadas em conventos, não para viver como religiosas, mas para serem reeducadas. A clausura como castigo, não como escolha espiritual. Silêncio forçado. Castidade imposta. O adultério era apagado com isolamento. A nobreza, por sua vez, fazia questão de transformar os castigos em cerimônias. Casos famosos mostram esposas de nobres sendo trancadas em torres, deixadas sem ver os filhos, ou mesmo submetidas a julgamentos públicos que mais pareciam peças de teatro. Havia testemunhas, discursos inflamados, sentenças anunciadas por escribas. Tudo isso para reforçar uma ideia. O adultério era traição ao corpo, mas também à estrutura. E punir uma mulher era reafirmar a ordem da casa, do sangue, da propriedade. Em casos extremos, raros, mas reais, o adultério podia levar à morte. Mulheres apedrejadas, enforcadas, afogadas. Ou, ainda mais cruel, obrigadas a beber poções da verdade que causavam vômito e delírio, e depois eram julgadas pelo comportamento durante o delírio. Se gritavam demais, histéricas. Se ficavam em silêncio, culpadas.
o castigo era sempre moldado para confirmar a acusação. E sobreviver à pena não garantia nada, porque a mancha social permanecia. O mais doloroso é perceber que, muitas vezes, os castigos eram aplicados com entusiasmo pela própria comunidade. Não era só o senhor feudal, nem apenas o padre. Eram os vizinhos, os parentes, as amigas, pessoas que viam na punição do outro uma forma de garantir sua própria proteção social. Se todos atacam a adúltera, ninguém suspeita de mim. Se todos zombam do corno, minha fragilidade passa despercebida. Era uma rede de violência simbólica, que alimentava a estabilidade aparente da vila. E assim, entre galhos amarrados na cabeça, panos coloridos de vergonha e procissões de zombaria, o adultério virava um espetáculo. Um teatro ao ar livre, com cenário simples e figurino improvisado, mas com impacto profundo. Porque, no fim, a humilhação pública deixava marcas maiores do que as físicas. Era o riso que doía mais. Era o olhar desviado que matava lentamente. E tudo isso com aplauso. Mas o palco medieval ainda reserva novas cortinas. Em breve, vamos sair da lama e entrar no castelo, porque nem todo mundo era punido do mesmo jeito. Quando o adúltero usava coroa, a história mudava. Até aqui, falamos de vilarejos, esposas envergonhadas, maridos desconfiados e castigos públicos na praça. Mas e quando o adultério subia os degraus do castelo? Quando o traidor usava coroa, a história era outra. Afinal, quem julga o rei? Quem pune o nobre? Quem ousa chamar de pecado o desejo de um senhor feudal? A resposta quase sempre era ninguém, ou, se muito, alguém que acabaria pagando caro por tentar. Na Idade Média, os reis, duques e barões viviam acima da moral que impunham aos outros. Podiam casar por política, gerar herdeiros por necessidade dinástica e, ao mesmo tempo, manter amantes, concubinas e filhos do coração espalhados pelos domínios. Tudo sob a tolerância discreta da Igreja, desde que os escândalos não atrapalhassem alianças importantes. O adultério do rei era conhecido, às vezes comentado em sussurros, mas raramente condenado. Quando muito, era considerado inevitável. Tome como exemplo o rei Henrique II da Inglaterra. Casado com Leonor da Aquitânia, uma das mulheres mais influentes de sua época, ele manteve por anos um caso com Rosamund Clifford, apelidada, quase romanticamente, de A Rosa da Beleza. O adultério era público. Os poemas circulavam. E ainda assim, nada foi feito. Leonor até tentou se rebelar, organizando uma revolta com seus filhos. Mas acabou presa por mais de uma década. E o rei? Continuou reinando e traindo, em paz. Outro caso famoso, Luís XV da França. Séculos depois, ele transformaria o Palácio de Versalhes em um verdadeiro cenário de adultério em série. Criou uma ala só para suas amantes, conhecida como o Parque das Favoritas. Lá, as mulheres eram escolhidas, acomodadas, mantidas em conforto e substituídas com discrição. Tudo institucionalizado. E o mais impressionante, muitas dessas amantes ganhavam títulos, terras e até influência política. Adultério, nesse contexto, era quase um cargo público. Mas e as rainhas? Ah, aí a história muda. Quando uma rainha era acusada de adultério, o escândalo era tratado com gravidade, mesmo que fosse mentira. Veja o caso de Ana Bolena, segunda esposa de Henrique VIII. Acusada de traição, adultério e até incesto com o próprio irmão, ela foi presa, julgada e executada em 1536. Hoje, sabemos que muitas das acusações eram forjadas, mas o objetivo era claro: livrar-se dela para abrir caminho para um novo casamento. E o adultério, mais uma vez, virou desculpa conveniente. Nos tribunais, as acusações contra mulheres da corte eram embasadas por provas frágeis. Uma carta ambígua, um encontro mal interpretado, um rumor que ganhava força entre conselheiros. Quando a mulher era nobre,
O castigo podia ser prisão domiciliar, exílio ou o convento. Mas se o rei quisesse, podia ser mais definitivo. E assim, mesmo as mais poderosas corriam riscos imensos por qualquer deslize, ou por serem incômodas demais. O curioso é que, mesmo quando o rei era adúltero, o povo tendia a ver com indulgência. Havia a ideia de que o rei era abençoado e suas ações, mesmo erradas, tinham uma justificativa divina. Essa visão, alimentada por séculos de teologia e poder absoluto, criava uma blindagem moral. O rei podia trair, errar, escandalizar e ainda assim ser obedecido. Já o camponês não podia nem olhar para o lado sem virar alvo. Essa diferença de tratamento também era visível na forma como a literatura da época tratava o tema. Amantes de reis viravam personagens fascinantes. Eram descritas como belas, misteriosas, irresistíveis. As traições eram romantizadas, poetizadas, transformadas em lendas. Mas quando a adúltera era plebeia, virava bruxa. A diferença de classe social definia não só o castigo, mas também a narrativa. Quem tem poder, escreve a história. Quem não tem, vira aviso. Os castelos, com suas tapeçarias pesadas e corredores discretos, eram ambientes propícios ao segredo. Lá, o adultério não era descoberto por acaso, era acobertado com cuidado. Criadas eram pagas para manter silêncio, confessores para entender o contexto e, quando necessário, embaixadores negociavam os efeitos colaterais. Porque no jogo político, uma amante podia ser uma vantagem e um escândalo, apenas mais uma moeda. Mas isso não significa que todos aceitavam. Havia revoltas, fofocas, sátiras e até conspirações causadas por triângulos amorosos da realeza. Alguns casos mudaram o rumo da história. Mas, ainda assim, os adúlteros da elite raramente pagavam com o corpo. Quando muito, perdiam prestígio. A vergonha era leve. O esquecimento, rápido. E assim, enquanto camponesas apanhavam por cartas de amor e esposas eram envergonhadas por flertes reais ou inventados, os poderosos amavam em paz, ou pelo menos em silêncio. A moral era flexível, a justiça seletiva e a vergonha desigual. Em seguida, vamos entender como a Igreja transformou o desejo em pecado e reforçou a ideia de que o adultério feminino era quase uma maldição. Porque onde termina a coroa, começa o sermão. Feche os olhos e imagine uma capela medieval, pequena, feita de pedras rústicas. Lá dentro, o ar é úmido, cheira a cera, incenso antigo e madeira velha. O som que se ouve é o da respiração dos fiéis, o ranger dos bancos sob o peso dos corpos dobrados, e a voz firme do padre ecoando lentamente, palavra por palavra. A homilia do domingo não é apenas sobre fé, é sobre conduta, controle, castidade. E quando o sermão toca o tema do adultério, o tom muda. A palavra pecado ganha peso. E o nome de Eva volta à cena. Eva, a primeira mulher, aquela que mordeu o fruto proibido e causou a queda de toda a humanidade. Esse era o ponto de partida de quase todos os discursos sobre a natureza feminina. Eva era lembrada não como símbolo de curiosidade, nem de autonomia, mas como prova de que a mulher era, por essência, tentadora, inconstante e perigosa. Se Eva havia traído a confiança divina com uma mordida, o que esperar de suas filhas? Essa narrativa, repetida durante séculos, criou um imaginário em que o desejo feminino era sempre suspeito. A mulher que demonstrava interesse, que buscava afeto fora do casamento, era vista como herdeira direta da desobediência original. E o homem era Adão, ingênuo, enganado, levado à ruína por causa da mulher. Era assim que muitos sermões justificavam a diferença no tratamento. O homem era vítima da sedução. A mulher, sempre culpada.
As igrejas reforçavam esse discurso visualmente também. Em pinturas, esculturas e vitrais, Eva aparecia como figura nua, envergonhada, escondendo o corpo com as mãos, cercada por serpentes e maçãs. Já Maria, símbolo da obediência e da pureza, era retratada vestida, serena, iluminada por um halo. Entre essas duas imagens, as mulheres comuns se equilibravam, tentando se manter do lado certo da moral, mesmo quando o mundo real não oferecia nenhum espaço seguro. Para as mulheres medievais, o corpo era território perigoso. Era dele que podia nascer uma vida, ou um escândalo. Era através dele que se propagava o sangue da linhagem, ou a mancha da vergonha. A virgindade, por exemplo, era tão valorizada que era, em muitos casos, literalmente atestada antes do casamento. E se uma mulher casada fosse acusada de adultério, não era só ela que era julgada. Era seu ventre, sua prole, sua memória. Os padres eram treinados para detectar sinais de pecado carnal. Instruíam as fiéis a evitar roupas justas, olhares prolongados, cabelos soltos. O ideal era o silêncio, a modéstia, a submissão. A mulher ideal era aquela que não provocava, que não respondia, que aceitava. E qualquer desvio desse padrão era interpretado como indício de pecado. Até mesmo o riso alto de uma jovem podia ser usado como argumento de que ela abria espaço para o demônio. É importante entender que essa culpa não era sempre imposta com maldade individual. Muitas vezes era um sistema reproduzido por pessoas que acreditavam sinceramente estar fazendo o certo. Mães ensinavam filhas a abaixar os olhos. Confessores perguntavam sobre pensamentos impuros. Professores de teologia discutiam a hierarquia da alma masculina sobre o corpo feminino. Era um oceano de convicções. E as mulheres boiavam tentando não afundar. Mesmo nos casos em que o adultério era claramente motivado por abuso ou infelicidade, a mulher era a errada. Uma esposa que traía um marido violento era julgada da mesma forma que uma nobre entediada. A justiça medieval não analisava contexto, apenas conduta. E o adultério, vindo de uma mulher, era sempre considerado deliberado, malicioso, imperdoável. A tradição de culpar Eva também se refletia nas penitências. Mulheres acusadas de adultério eram aconselhadas a se retirar da vida pública, afastar-se de amigos, rezar em silêncio, vestir roupas escuras. Era uma espécie de morte social, uma sombra que as acompanhava mesmo depois do perdão formal. Porque, como se dizia, a serpente volta sempre para a árvore em que foi bem recebida. No folclore e na literatura, essa imagem persistia. A mulher adúltera era punida com doenças misteriosas, com abandono, com loucura. Mesmo nas histórias que tentavam defender suas motivações, o final era quase sempre trágico. Era como se a própria estrutura cultural gritasse: seja santa ou sofra. Mas havia exceções. Mulheres que se rebelavam, que amavam mesmo assim, que desafiavam, e muitas delas acabaram queimadas. Não por bruxaria, mas por terem sido corajosas o suficiente para desejar. E assim, enquanto Eva continuava sendo citada nos púlpitos e Maria era inalcançável em seu pedestal, as mulheres reais continuavam vivendo entre essas duas figuras, tentando ser boas o suficiente para não virarem exemplos. Mas o que acontecia quando o adultério deixava de ser escândalo moral e virava oportunidade? Sim, adultério na Idade Média podia dar castigo, mas também dava dinheiro, e não pouco. Por mais que as igrejas, os senhores feudais e os moralistas da época se posicionassem como guardiões da virtude e da santidade do matrimônio, a verdade é que havia muita gente lucrando com a infidelidade alheia, porque cada deslize entre lençóis, verdadeiro ou não, podia render moeda, terras, favores ou influência. A honra, afinal, era um ativo, e quando ela era violada,
alguém precisava pagar. Comecemos pelas multas. Em muitas regiões, principalmente no sul da Europa, os casamentos eram regidos por contratos civis e religiosos. E neles havia cláusulas. Se a mulher fosse pega em adultério, a família do marido podia exigir compensação do pai dela. Se o homem traísse, especialmente com alguma criada da casa, podia ser obrigado a pagar indenização à família da jovem, mesmo que ela tivesse consentido. Os tribunais eclesiásticos viam essas situações como oportunidades para aplicar multas e manter suas próprias estruturas funcionando. O adultério, portanto, era uma fonte de renda institucional. As igrejas cobravam indulgências, promessas, taxas de perdão. Quer provar arrependimento? Pague. Quer evitar escândalo? Doe. Quer salvar sua alma e seu sobrenome? Faça uma doação generosa. Era o equivalente medieval ao abafa o caso. E os senhores feudais também sabiam como tirar vantagem. Se um camponês traía a esposa, podia perder parte de sua colheita para compensar a vergonha pública. Se uma esposa era pega traindo, seu dote podia ser revertido ao senhor da terra, sob a justificativa de quebra de contrato. Em outras palavras, a infidelidade era má. Sim, mas podia ser útil, se bem explorada. Não eram raros os casos de adultérios fabricados para facilitar negócios. Imagine um casal que não se amava, mas não podia se divorciar. Bastava forjar uma carta comprometedora, uma testemunha disposta e pronto, a separação acontecia com base em uma suposta traição. O juiz fechava os olhos, o padre suspirava e todos recebiam sua parte. A economia da culpa funcionava como uma engrenagem bem azeitada. Até mesmo os artesãos se beneficiavam. Alguém precisava costurar as roupas do castigo. Alguém esculpia os bancos da vergonha. Alguém pintava os murais com cenas moralizantes. A vergonha pública movimentava a vila. E não esqueçamos dos espectadores. O castigo por adultério era um evento. A praça se enchia. As vendas de pão e cerveja aumentavam. As crianças corriam curiosas. Os anciãos comentavam. Os comerciantes aproveitavam o fluxo. Era como uma feira moral. E, como toda feira, havia quem lucrasse com ela. Também existiam intermediários. Gente que vendia informações, que chantageava amantes, que prometia silêncio em troca de moedas. Uma criada que descobria o caso da patroa podia usar isso como escudo contra abusos. Um vizinho fofoqueiro podia esquecer o que viu. Se o preço fosse justo. A política também se aproveitava. Em tempos de disputa por poder, acusar alguém de adultério era uma forma sutil de desestabilizar casamentos estratégicos. Um boato bem plantado podia anular alianças, abrir espaço para novas negociações e provocar escândalos que tiravam adversários do jogo. A moral, nesse caso, era só pano de fundo. O foco era o tabuleiro. Havia ainda os escribas, que ganhavam para registrar tudo: os contratos quebrados, as confissões forçadas, as reconciliações públicas. E os próprios padres, que viravam conselheiros matrimoniais, por um preço. Ouviam confissões, davam instruções. E às vezes usavam o que sabiam para moldar decisões futuras. Tudo isso mostra que, na Idade Média, o adultério era menos um ato íntimo e mais uma peça dentro de uma engrenagem de controle e economia. Era um pequeno escândalo que movia grandes interesses. E no centro de tudo isso estavam duas pessoas, muitas vezes apaixonadas, muitas vezes confusas e quase sempre sozinhas. Mas e quando o adultério não era erro, e sim salvação? Era uma vez, na Idade Média, um amor proibido. Mas essa não é uma história como as outras. Não é só sobre traição. É sobre desejo sincero, encontros escondidos e corações que ousaram bater fora do compasso imposto. Porque, entre tantas histórias de adultério motivado por tédio, vingança ou imposição,
Havia aquelas que nasciam do mais improvável dos sentimentos: amor verdadeiro. Imagine-se casada ou casado aos 14 anos. Seu cônjuge foi escolhido pelos pais. Você mal o conhecia. Mas agora dividem uma cama fria, uma casa apertada e um futuro que não foi você quem desenhou. E um dia, no mercado, você cruza o olhar com alguém. Um olhar que permanece por um segundo a mais. Um sorriso discreto, um gesto gentil. E pronto, algo acorda em você. Para muitos, esse despertar era o início de uma vida dupla. Com o tempo, surgiam encontros discretos. No moinho abandonado, atrás da igreja. Na floresta que todos evitavam ao anoitecer. As cartas eram entregues por criadas. Os sorrisos, escondidos atrás de véus. E os toques, sempre com pressa. Esses amores clandestinos não eram apenas aventuras. Eram, muitas vezes, as únicas experiências de afeto real que essas pessoas tinham em toda a vida. O mais famoso exemplo talvez seja Abelardo e Heloísa, na França do século XII. Ele, um filósofo e professor brilhante. Ela, sua aluna, jovem, inteligente, determinada. Eles se apaixonaram e viveram um caso escandaloso que resultou em gravidez, separação e punições severas. Abelardo foi castrado por ordem da família de Heloísa, ela enviada a um convento, e mesmo assim, suas cartas sobreviveram. Cartas de amor, de dor, de desejo. Cartas que até hoje são lidas como testemunho de uma paixão que resistiu ao tempo, à moral e à mutilação. Outros casos não chegaram aos livros de história, mas viveram nos cantos das canções populares, nas rimas dos trovadores e nos boatos sussurrados por velhas nas feiras. Camponesas que amaram ferreiros, mulheres casadas que se apaixonaram por viajantes, homens prometidos que sonhavam com a filha do padeiro. Essas histórias, por mais que terminassem em separação ou castigo, deixavam marcas. Eram faladas com um tipo especial de silêncio. O silêncio de quem compreende, porque no fundo todos sabiam. O coração não respeita alianças. Em muitos casos, o adultério por amor era uma forma de resistência. Resistência a casamentos abusivos, a acordos frios, a vidas sem escolha. E mesmo sabendo dos riscos, muitos ousavam. Às vezes por uma única noite, às vezes por uma vida inteira escondida. Curiosamente, essas histórias eram mais toleradas em músicas e poesias. Os trovadores criavam baladas sobre amores trágicos, sobre mulheres que esperavam amados na beira do rio, sobre homens que partiam, mas deixavam promessas. Era como se, na arte, o adultério por amor ganhasse perdão, virasse beleza, virasse símbolo de humanidade. E não podemos esquecer de quantas dessas histórias envolviam mulheres fortes, que ousaram amar com liberdade. Mesmo que isso custasse seu nome, sua família, sua paz. Algumas foram chamadas de bruxas, outras de pecadoras, mas todas de corajosas. A coragem de amar num tempo onde o amor era controlado, onde desejar era perigoso e onde escolher era um luxo de poucos. E assim, no meio de julgamentos, castigos e humilhações, floresciam paixões escondidas, feitas de cartas dobradas, promessas sussurradas e beijos atrás do celeiro. Nem todas terminaram bem, mas muitas, mesmo breves, mudaram vidas. Porque às vezes, o que começa como adultério é apenas o desejo de viver uma verdade, mesmo que escondida, mesmo que só por um instante. A seguir, vamos conhecer quem ajudava a manter esses segredos vivos. As cúmplices, as confidentes, as mãos invisíveis por trás dos amores invisíveis. Em toda a história de adultério medieval, havia sempre duas pessoas no centro e, pelo menos, uma sombra ao redor. Essa sombra podia ser uma criada leal, uma amiga de infância, um irmão distraído ou até um confessor compreensivo demais.
Porque mesmo quando os olhos da vila estavam atentos, sempre havia uma janela aberta, um atalho escondido, um favor silencioso. Era assim que muitos casos sobreviviam, não pela ousadia dos amantes, mas pela coragem dos cúmplices. As criadas, especialmente, tinham um papel essencial. Elas viam tudo. Sabiam onde estavam as chaves, quem entrou e saiu, quem dormiu primeiro, quem deixou cair um lenço de propósito. Eram elas que levavam cartas dobradas em panos de pão, que acendiam velas como sinal, que sabiam o ritmo da casa e o espaço exato entre o jantar e o ronco do marido. Muitas vezes não recebiam nada por isso, apenas confiança, ou um pequeno presente, um lenço novo, um anel herdado, um punhado de moedas. Às vezes, o que as movia era o afeto sincero que tinham pela patroa, uma empatia que nascia da convivência, do silêncio compartilhado. Outras vezes, havia interesse, chantagens suaves. Se você quiser continuar me vendo, cuide para que eu não seja vista. Era uma troca de segredos, uma economia de riscos. As cartas eram outro elemento central. Papéis dobrados com cuidado, escritos à mão, quase sempre com tinta fraca, caligrafia hesitante, assinaturas falsas, escondidas dentro de baús, sob almofadas, costuradas na bainha dos vestidos. Ler essas cartas era como tocar o pensamento alheio. Elas traziam juras, códigos, promessas de fuga e, às vezes, eram interceptadas, por engano ou por traição. Muitos casos acabaram por causa de uma carta mal entregue, ou por um confidente que virou delator. O fio que sustentava o segredo era sempre fino, e bastava um puxão para que tudo desmoronasse. Mas havia também os confessores, padres que ouviam os desabafos. Nem todos condenavam. Alguns ouviam com olhos baixos e mãos cruzadas, como se soubessem que a alma humana é mais complicada do que os manuais da fé diziam. Alguns aconselhavam silêncio, prudência, oração. Outros apenas ouviam e, no fundo, talvez torcessem para que aquilo fosse amor de verdade. Havia ainda as parteiras, mulheres que sabiam de tudo, mas diziam quase nada. Ajudavam a encobrir um atraso, um filho que precisava parecer do marido, uma gravidez interrompida no silêncio das casas de barro. Essas mulheres eram os arquivos vivos da vila. Sabiam quem amava quem traía, quem mentia e quem não aguentaria mais um inverno ao lado do mesmo rosto sem brilho. Essas cúmplices silenciosas seguravam um mundo inteiro de verdades não ditas. Eram confidentes, cúmplices, conselheiras e, muitas vezes, as únicas testemunhas de amores reais num tempo de promessas falsas. Mas nem sempre o silêncio bastava. Às vezes, mesmo com toda a rede de apoio, o caso vinha à tona, e a consequência podia ser brutal. A seguir, vamos ver o que acontecia quando tudo dava errado, quando o segredo era descoberto e quando a punição vinha da própria casa. Toda vila medieval tinha um segredo que não durou, um caso que escapou do controle. Um lenço esquecido, um passo fora de hora, uma vela acesa quando todos dormiam. E, de repente, tudo desmoronava. O som do escândalo era mudo no começo. Era o silêncio tenso da criada que não sabia como avisar. Era o olhar do vizinho que viu, mas fingiu não ver. Era o sussurro da irmã mais velha. Alguém vai descobrir. Até que um dia, alguém descobre. Talvez tenha sido o marido, ou a esposa. Talvez tenha sido o padre, que ouviu demais. Ou a criança, que falou sem saber o peso das palavras. Quando o segredo vinha à tona, não havia tempo para fuga. Tudo acontecia rápido. O grito, a confissão forçada, a ameaça, o choro abafado e, logo em seguida, a reação pública. Em vilas pequenas, a vergonha se espalhava como fogo em palha seca. O casal era separado. A amante era expulsa.
o filho bastardo escondido. As famílias envolvidas deixavam de se cumprimentar. E todo mundo fingia surpresa, mesmo sabendo, lá no fundo, que aquilo já era esperado. Alguns conseguiam escapar. Iam embora, sumiam, recomeçavam em outro canto. Mas a maioria ficava. E pagava o preço. Às vezes, o castigo era físico. Outras vezes, simbólico. Mas quase sempre era social. A mulher passava a ser evitada. O homem, alvo de piadas. A família, marcada. E depois de um tempo, o caso virava lenda. Lembra da filha do moleiro? Dizem que o marido dela nunca mais falou com o irmão. O terceiro filho? Dizem que não é do casamento. As histórias sobreviviam à poeira. E às vezes viravam aviso. Mas mesmo nos casos que terminavam em dor, havia algo de profundamente humano em cada detalhe. No bilhete rasgado, na vela escondida, na mão que tremeu ao tocar outra pela primeira vez. Porque o adultério, por mais reprovável que fosse, era uma tentativa de viver algo verdadeiro num mundo de obrigações. E no fim, o que ficava era o vazio, a cama fria, o banco vazio na missa, o nome que ninguém dizia, mas todos lembravam. Mas também ficava o aprendizado, a memória de um risco que foi corrido, de um amor que ousou existir, de um segredo que, mesmo exposto, continuava vivo, nas pausas entre as conversas, nos olhares, nas lembranças. E talvez seja por isso que essas histórias nos atraem até hoje. Porque nelas vemos os limites da coragem, e do medo, do desejo e da punição. E no fundo, reconhecemos algo que é mais antigo que a própria Idade Média: a vontade de amar, mesmo quando o mundo inteiro diz que não. No fim das contas, talvez o adultério medieval não seja só uma história sobre traição, mas sobre desejo de liberdade. Sobre o que acontece quando corações batem fora do compasso da tradição. E sobre os limites que se impunham a quem ousava amar, sentir ou simplesmente existir fora das regras. Entre lençóis ásperos e alianças forçadas, havia olhares que buscavam ternura. Entre rezas e castigos, havia beijos que sonhavam ser permitidos. Entre acusações e risos de escárnio, havia mãos que se procuravam em silêncio. E por trás de cada punição, havia uma história. Talvez não de pecado, mas de humanidade. Ao longo dessa jornada, vimos o peso da culpa, o teatro das punições, os segredos sussurrados nas cozinhas, as cartas dobradas com cuidado e os olhares que nunca foram esquecidos. E agora que você chegou até aqui, já com os olhos mais pesados e a mente flutuando entre o sono e o tempo antigo, deixo um convite bem leve, como um sussurro. Se essa história te embalou, se conectou com você, ou simplesmente te ajudou a relaxar, não esquece de se inscrever no canal. Assim você ajuda essa vila chamada Dormecast a crescer e garante que as próximas histórias te encontrem de novo, quando você mais precisar. De onde estiver agora, talvez deitado, coberto ou apenas tentando desligar os pensamentos do dia, desejo que esse conteúdo tenha te feito companhia. Uma companhia mansa, sem pressa, sem ruído, e que tenha te lembrado que até as histórias mais antigas ainda vivem dentro da gente. Boa noite e bons sonhos.